Você acompanha agora Podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreasa e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Clés Tapetes e Couro. 99809-0078. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast. Agora vocês já sabem, né? Nós temos 2 dias de podcast, mas esse é o nosso podcast Competência Oficial. Às terças-feiras, das 21 às 22 horas. Lembrando vocês que nós estamos na TV Mato Grosso 27.1, no YouTube, no Instagram e no Face. Se você ainda não segue a gente, corre lá, começa a seguir Jane Inese Oficial, lá no YouTube, Jane Inese. Preciso de vocês lá no nosso canal do YouTube. Vamos aumentar aquele canal do YouTube. Vamos voltar o que era antes, gente, na nossa antiga conta, né? Então, eu fico aguardando vocês. E hoje eu vou conversar, gente, sobre um assunto muito legal, que são os famosos desafios que a gente encontra pela frente. E aí, quando você se depara, a coisa já está acontecendo, né? Eu falo a coisa assim, na maneira geral. Mas hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma história de sucesso de uma mulher que é incrível e que tem mãos incríveis, e que consegue passar todo o conhecimento que ela tem, né, usando as mãos. Tudo bem, Elaine Avance? Tudo bem, Jane. É um prazer estar aqui com vocês. Elaine, você é uma mulher realmente incrível, te conheço há alguns anos, e eu fico feliz em ver que o quanto a perseverança, o entusiasmo, o amor, o querer fazer certo tem dado certo na sua vida, né? Então, você está de parabéns. Obrigada, Jane. Isso aí é uma coisa que a gente tem dentro e expressa até atingir as pessoas. Exato. Gente, a Elaine Avance é assim mesmo, ela que é proprietária do Estúdio Avance, tá? Que é o que a gente vai falar e o que vocês vão ter oportunidade a partir de hoje ver tanto aqui no nosso podcast quanto no programa Jane Inese, para vocês terem a oportunidade também de usar desse espaço. Eu vou usar o termo usar porque é um espaço incrível que você criou, que está aí de portas abertas, criou já há uns anos atrás, mas que agora se renovou, se reinventou num espaço maior, que daqui a um pouquinho a gente vai falar. Então, exato, é muito prazeroso a gente ver isso, tá, Elaine? Sim. Agora, eu quero conhecer quem é a Elaine. Quem é essa mulher que eu falei que consegue transformar todo o conhecimento e aplicar usando as mãos? Na verdade, eu comecei há muitos anos como cabeleireira, a ter um estúdio, a pensar em cabelos. E tudo isso aconteceu assim, de repente, numa crise financeira que a família estava passando, e eu tinha a 8ª série, um curso de manicure de solteira, e de repente os desafios começaram a surgir. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer unha de casa em casa, aí uma cliente falou assim, você sabe cortar cabelo? Eu falei, olha, posso aprender. Aí eu fui fazer um curso de cabeleireira, em 8 meses eu já sabia cortar cabelo, comprei algumas coisas, montei na minha sala de casa e já comecei a cortar alguns cabelos, fazia unha, depilação, cortava cabelo, tinha 2 filhos, o marido viajava, então foi através de uma dificuldade que surgiu a oportunidade e eu fui. Com a 8ª série apenas, eu falei, eu preciso estudar, não posso ficar assim. Aí me matriculei naquele curso EJA. Aí fiz 1 ano e meio de 2º grau. Terminei o 2º grau, ia para a escola de manhã, todo dia. E com no mesmo horário das crianças? Isso. A criançada e eu tudo ia para a escola. E à tarde eu cuidava do salão e as crianças ficavam ali também. 1 ano e meio. Aí 1 ano e meio estava formada, 3º, eu falei, sabe, eu vou fazer esse vestibular para ver como é que é. Bem assim, eu já tenho a possibilidade, vou me inscrever. Vou inscrever para quê? Eu fiz administração. Porque a gente tinha passado uma crise na nossa empresa. Falei, vou fazer administração para não quero entender para nunca mais acontecer isso. Para não quebrar mais. Aí fiz o vestibular. Tranquila, sem muita ambição, só para ver como é que era. E não é que eu passei.
Na Federal? Na Federal. Eram 30 vagas, eu passei em 27º lugar. E eu fiz de manhã, eu concorri para estudar de manhã, e eram 4 anos e estudava até no sábado. E eu já tinha o salão montado. Então, eu ia para a faculdade todo dia de manhã e depois cuidava do salão à tarde, até no sábado. E as crianças também. Gente, nessa época que você fez, a Federal tinha aula até no sábado? Tinha aula até no sábado. A administração de manhã, para não ser 5 anos, só 4, tinha essa aula a mais no sábado para reduzir o período. E como é federal, peguei algumas greves, algumas coisas, mas me formei numa turma interessante, que até hoje a gente tem alguns amigos. E isso fez eu crescer muito no meu conhecimento, mesmo com o salão. Terminando a faculdade, eu parei com o salão por um tempo. Aí eu fui para a construtora da família. Nessa época eu tinha melhorado um pouco a situação e montamos uma construtora, que hoje ainda existe, ela é bem grande, bem conceituada. E passando os 15 anos, eu já com a construtora organizada, eu falei, eu vou voltar a fazer o que eu gosto, que é mexer com cabelos. Então você tem uma lacuna aí. Isso, tenho. Tem uma lacuna, tanto é que quando eu voltei, após 15 anos, esse boom da selagem, do alisamento, que eu não tinha pego, já estava acontecendo e eu estava desatualizada, sabe? Aí eu achei, nossa, que alisamento é esse? O cabelo não fica tão natural, não está agredido. Comecei a pesquisar, até fiz alguma e falei, não me identifiquei. Não é aí fui procurar conhecimento, me atualizar. Ao me atualizar, eu encontrei a terapia capilar, a tricologia, algo mais profundo, mais especializado, e eu gostei. E eu comecei a fazer cursos enquanto eu me especializava. Desde quando eu comecei, eu já tinha o olhar para cabelos cacheados, devido à minha necessidade também. Então, mesmo pequena, quando eu comecei, cada corte que eu olhava, que eu aprendia, eu tentava adaptá-lo para cabelos crespos, para cacheados, até que quando eu retornei, depois dos 15 anos passados, eu montei algumas técnicas minhas, que eu comecei a cortar os cabelos ondulados, cacheados, crespos, né, que resolviam. Até o meu mesmo, eu que cortava. Ainda corto. No começo a gente faz uns buracos, mas depois a gente depois você vai... Não, eu fico imaginando cortar o próprio cabelo. Porque escovar o próprio cabelo até, mas agora cortar. Pois é, a gente tem tanta necessidade que a gente dá um jeito. Então, nessa minha volta, em busca da química melhor do que a selagem ou o botox, eu encontrei a terapia capilar e também o alisamento ético, algo que fica mais confortável, que não agride o couro cabeludo. Então, fui aprender mais a respeito de cabelo, couro cabeludo. E quando eu voltei, que eu me atualizei, eu sempre busquei parcerias. Eu montei de novo na minha casa mesmo, na minha sala de casa, dentro de um condomínio, um espaço. Começou com uma sala, depois para outra. Então, por fim, eu fiquei 8 anos em 3 cômodos na minha casa, que eu fui conseguindo colocar em prática e atender as clientes com esse meu conhecimento. Aí eu estudei, eu fiz terapia capilar, eu fiz tricologia, fui para Portugal 2 vezes fazer especialização. Então, eu gostei desse mundo dos cabelos e me aprofundei e fiquei mais apaixonada ainda. E fui criando o meu espaço dentro de casa, trazendo manicures, esteticistas, para agregar, porque a mulher, quando ela vai se cuidar, ela gosta de tudo no mesmo lugar. E eu consegui fazer isso por 8 anos dentro de um condomínio. Aí eu já tinha bastante conhecimento e queria crescer e aquele espaço já estava pequeno. Aí a minha filha me apoiou, a minha família, né? Me apoiou para a gente abrir um espaço novo. E é esse espaço novo que nós estamos há 3 meses. Inauguramos em fevereiro. E ele fica ali entre Parques e Poderes, próximo ao Centro Político, de frente ao Parque das Águas, no edifício Valentina. Então, ficou um espaço aconchegante, que diferenciado, né? É focado em saúde, bem-estar, agregado à beleza, né? Gente, então vocês já entenderam qual é o assunto aqui, né? Eu tô conversando aqui com a Elaine Avance, ela que é cabeleireira, terapeuta capilar,
tricologista empresária na área da beleza. E eu tô falando assim, bem engasgado, gente, porque eu acabei de mexer no meu aparelho e até a Elaine tava falando, você não podia ter feito isso, né, hoje? Mas não adianta, né? Todo dia é dia, então a gente faz. Elaine, é incrível. As pessoas às vezes acham que uma coisa ou outra que acontece na vida, como diz, meu mundo caiu. Não. Você buscou opção para resolver isso lá atrás, resolveu, você voltou para o seu rumo, né? Mais qualificada do que quando você saiu, porque de repente, se não tivesse acontecido uma crise lá 20, 30 anos atrás na sua vida, de repente você não teria buscado essa qualificação, inclusive a formação em administração. É verdade. Né? Então, quando a gente para pensar, né, quando a gente vê tanta gente desanimando por tão pouco, né, ou enfiando a cabeça num buraco, dando uma de avestruz, não, ao contrário, quando a coisa começa a pegar, a atitude levanta essa cabeça e busca a solução. Olha, muitas pessoas falam que a minha característica é ser positiva. Uhum. Às vezes a gente nem percebe que a gente é assim, a gente só sente a vontade e faz, e vai atrás. Mas, fazendo uma retrospectiva, realmente, todos os pontos difíceis da minha vida, eu até senti, fiquei triste, mas eu sempre encontrei um meio de resolver, de buscar caminhos que fizesse a gente, como fala, chute na bunda que vai para frente. A gente vai para frente, né? Empurra para frente, mas assim, nas dificuldades eu não me deixei abater. Eu achei a solução. E sempre a gente acaba crescendo mais do que a gente estava antes. É isso que eu percebi. E é muito legal isso, porque você buscou um curso que ele na formação, e que a gente está sempre falando aqui nos nossos programas, que você não pode deixar de estudar, você não pode deixar de se qualificar, buscar conhecimento, porque às vezes você não entende para que aquilo no momento, mas ali na frente é aquela história, o cavalo tá encilhado uma vez, passou na porta, bora, né? Isso é coisa da minha idade, gente, vocês nem sabem o que é cavalo hoje, né? Mas vamos falar assim, uma moto, um Uber, passou ali e pegou, né? Porque você tem que estar pronto para as oportunidades, para quando elas cheguem, você ter como agarrá-las, né? Você vê que interessante, né? Eu fui buscar me atualizar, aconteceu algo na empresa que eu já estava insatisfeita, falei, vou fazer o que eu gosto de fazer. Uhum. E fui buscar me atualizar. E nisso eu encontrei a terapia capilar. Quando veio a pandemia, eu já era uma terapeuta capilar. Uhum. E aconteceu que muitas pessoas precisaram dos terapeutas capilares por causa da pandemia. Uhum. E como o meu salão ele era em casa e a gente atendia específica, única, a pessoa uma por vez, era exclusivo, então eu não fiquei sem trabalhar. Olha só que doido, então, né? assim, sem a gente imaginar, sem fazer cálculo, eu já era uma terapeuta capilar e não passei necessidade na pandemia. Ao contrário, né? Explodiu de serviço, porque exatamente. Todo mundo queria ser atendido, todo mundo precisava ser atendido. Com as famosas quedas de cabelo que aconteceram durante a pandemia. Não só como as quedas, mas também com cuidado. As pessoas não podiam sair de casa, precisavam se cuidar, precisavam tratar, ter algum conforto. Uhum. A gente atendeu todas as pessoas. Elaine, mas deixa eu entender um pouquinho. O que é uma cabeleireira? Porque muita gente fala assim, não é tudo a mesma coisa? O que é uma terapeuta capilar? O que é uma tricologista? E o que é uma quarta pessoa aqui? A empresária que administra e que, ao mesmo tempo, põe a mão na massa com tudo isso. Isso é muito gostoso. Por quê? Porque, como cabeleireira, você aprende algumas técnicas. E, como terapeuta capilar, você entende o que acontece, como o cabelo nasce, as patologias que podem ocorrer, as dificuldades e as melhorias. Para aquele couro cabeludo, para aquele cabelo ser saudável. E a tricologia é um a mais dentro de uma terapia capilar. É um conhecimento a mais. Tricologista é o estudo do cabelo. Então, a gente estuda o cabelo com as suas necessidades, que produtos colocar, quais são os compostos do cabelo e dos produtos para unir ali, para dar a saúde, todos os benefícios que o cabelo precisa. E sabendo também que o cabelo ele é sinalizador de saúde. Né?
Então, se está acontecendo alguma coisa no cabelo, caindo, você vai analisar outras áreas do corpo que pode estar com deficiência. Então, a gente indica, olha, procura o médico, vê seus hormônios, vê suas vitaminas, como está sua alimentação. Então, é integrado. Então, quando a gente sai de cabeleireira e vai aprofundando o terapeuta e tricologista, você consegue entender todo o sistema da pessoa. É como na medicina a gente fala assim, é olhar o paciente como um todo. Exatamente. É olhar o cliente na cadeira como um todo. Porque às vezes a pessoa só está em busca de uma escova. Isso. Mas a partir do momento que você olha, você já detecta e fala, não, pode não estar percebendo hoje, mas amanhã vai ter problema nesse couro. Não, esse fio, a necessidade dele não é uma selagem, é uma hidratação, não é uma hidratação, é não sei o quê, é uma vitamina. Então, esse olhar é fantástico. É, porque a gente não é só mais aplicador de produto, a gente entende o que a gente está fazendo e a gente pode trazer o diferencial para cliente. Até mesmo cuidar da saúde, algo mais. Entendi. Porque lá no meu estúdio também, Jane, é o seguinte, o cabelo, além de tudo isso que nós falamos, ele afeta muito a parte emocional da pessoa, da autoestima, da aceitação, de você se reconhecer, porque até mesmo os cabelos cacheados, por muito tempo, cabelo cacheado era sinônimo de cabelo ruim, entendeu? Então lá eu trabalho muito essa questão de autoestima, de aceitação, de estilo, de personalidade. Então, ainda mais com o alisamento, que ficou assim uma febre, ou né, todo mundo, uma imposição de padrão de cabelo liso, e hoje as pessoas querem retornar aos seus cachos, às suas curvaturas, e não se enxerga mais como, né? E eu sempre costumo dizer, o poder da cacheada está no volume e não no tamanho. Nem sempre o cabelo cacheado vai crescer muito, mas se ele tem um bom corte, um tratamento, os produtos certos para usar em casa, a finalização, ele vai ser bonito. Eu até falo que lá a gente não trata só de cacheados, a gente trata de eu ia até te perguntar, isso não significa que lá tem só cacheados, né? Todo tipo de cabelo e até problemas capilares, com falta de cabelo, a gente cuida, a gente trata, a gente tem soluções. E a gente consegue trazer conforto e o estilo para todas as curvaturas, o liso, o ondulado, o cacheado, a gente consegue através de cortes. E eu digo que o corte, ele é importantíssimo para a vida do cabelo, para o desenho, para combinar com o rosto da pessoa, com o estilo. Com o corte, você consegue. A gente já escuta muito, né? O cabelo é moldura da pessoa, do rosto. Então, você consegue trabalhar a imagem que você quer passar através desse corte. Esse corte. Eu costumo dizer que eu desenho o cabelo, é um hair designer. Através do meu corte, eu desenho esse cabelo, sabe? Eu dou movimento a ele. Eu amo cortar cabelo, assim, de tudo que eu faço, o que eu mais gosto é o corte. É o corte. E principalmente para os crespos, para os cacheados, que é onde existe mais deficiência de talentos nessa área. Então, as cacheadas e as crespas, elas têm muito trauma em cortar cabelo. Ai, não vai cortar porque o cabelo o cabelo já não... Ele cresce e ele enrola, né? Tem esse problema de... Olha só, pega um cachinho aí, desce ele. Olha aí. Se ele fosse liso, ele estaria... Aqui, onde que ele tá. Então, tem o fator de contração, né? Então, ele fica menor. Mas se você tem o corte certo e você arruma, esse fator de contração não tem problema nenhum. Mas se você já alisou e ele está em transição, já é um problema. Então, eu consigo dar esse entendimento para ela mostrar outra fase do cabelo que ela pode ser valorizada com aquele estilo. Só para a gente fechar, porque depois eu quero te perguntar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu acho lindo o cabelo liso. Eu, por exemplo, tenho cabelo liso e vivo cacheando, vivo enrolando na escova, porque eu gosto do cabelo com volume, não gosto daquele cabelo escorridão. Mas a gente não pode esquecer que os nossos traços, e me corrija se eu estiver errada, os nossos traços, nosso rosto, ele traz traços também do que a gente tem aqui no cabelo, né? Eu tenho traços que vai se identificar bem com o meu cabelo cacheado ou com o meu cabelo liso, porque faz parte da minha genética, eu posso considerar assim?
Da genética, também da raça, né? Da raça. Da raça, né? Porque tem os negros, pardos, as pessoas vêm com essa genética. E o Brasil é muito miscigenado. E isso que torna mais bonito. E quando a gente estuda os cabelos, a gente percebe que a miscigenação está ali intrínseca nos cabelos. Por exemplo, os cabelos cacheados ou negros do Brasil são mais fortes do que o da África. Porque teve a miscigenação do índio, que tem o cabelo liso. Então, é muito interessante você estudar. Nem tudo que funciona no cabelo brasileiro funciona no cabelo de outros países. Entendeu? É interessante isso. Mas a gente tem as nossas origens e a gente consegue delimitar o nosso estilo com os cabelos também. Tudo bem, quer o liso? A gente tem condições também de deixar a pessoa bonita com liso de modo saudável. Existe o alisamento ético, que são químicas menos agressivas, que consegue trazer um liso confortável. Às vezes tem umas pessoas que é lisa, que quer cachear também, isso acontece. A gente pode fazer as transformações, mas eu incentivo sempre a pessoa a buscar o natural dela. O mais natural possível, né? Porque ela vai ficar mais confortável e não vai afetar a saúde. Entende? Que é o que todo é o mais mundo importante, quer, né? E nisso tudo entra a empresária, né? Nós falamos aqui dos 3. E o ser empresária nessa área é muito doido, porque... E ao mesmo tempo, para você, é muito confortável, porque você tem conhecimento de tudo que acontece dentro da sua empresa. E tem o conhecimento administrativo. Então, facilita, né? Então... A gente até tem muito conhecimento, mas não é tudo que a gente dá conta de fazer, né? Mas assim, eu vou te dizer que eu fui CLT 1 mês. A minha carteira foi assinada por 1 mês, quando eu tinha de 16 a 17 anos e nunca mais. O meu pai, ele tinha a oficina dele. Depois que eu me casei, a gente teve a nossa empresa. E agora, com as crianças, meus filhos crescidos, eles estão na empresa, eu tenho a minha empresa. Eu fiz administração, entendo, mas mas não é tudo que a gente é o forte. Então, no que é o meu forte, eu pego para mim, e o que não é o meu forte, eu contrato a gerente, as pessoas, a parte da mídia, igual agora com você. Mas é muito gostoso quando você... Esse é o bom administrador, esse é o bom empresário que tem essa visão. Eu não tenho problema de delegar. Não tem problema nenhum de delegar e de ter parceiros que façam os seus serviços. Lá nós temos outras cabeleireiras, esteticistas, e eu faço o corte, mas ela faz o corte, ela vai fazer o corte. Eu acho bom isso, que todos que agrega e que atendam o cliente da mesma maneira. Eu sempre procuro passar isso. E eu levo treinamento a elas para que seja uma linguagem só, que o cliente se sinta bem atendido em todas as salas ali. É a visão do bom empresário, gente. O bom administrador não é aquele que faz tudo. É aquele que sabe delegar e quando não tem afinidade, até sabe, mas procura alguém que faça para que a coisa flua, porque ninguém, gente, consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É verdade. Principalmente pôr a mão na massa. Por isso que a gente fala muito que os pequenos, os empreendedores acabam pecando muito, porque ele entende, às vezes, do negócio, mas não entende de negócio. Isso. E aí, quando chega num certo estágio da empresa, ele não consegue mais fazer sozinho. Ele tem que trazer mais gente para fazer a coisa acontecer. E às vezes ele fica orgulhoso e não abre. Não abre. Então, gente, delegar é a melhor coisa do mundo. Só que tem que delegar com conhecimento. A gente vai conferir o nosso primeiro bloco. Acho que o Lucas já deve estar até doido comigo ali, né, Lucas? Nós voltamos já já. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial.
011 91080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som chart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente. Hoje eu tenho uma empresária aqui que está dando uma aula de como acontecer o seu negócio. Ela que é empresária, ela que é cabeleireira, terapeuta capilar, tricologista. Elaine, eu estou encantada com o seu dinamismo e a sua disponibilidade em aprender para fazer com que realmente o seu negócio aconteça. E eu tenho percebido isso, eu não conhecia grande parte da sua história, que isso é natural seu. Você não tem medo de buscar conhecimento, né? É verdade, eu sempre gostei muito de estudar. E quando eu me deparo com alguma coisa que eu não sei, alguma dificuldade, eu falo, eu tenho que aprender isso. E quando eu comecei a ter uma manicure dentro do meu salão, mesmo pequeno, eu comecei a ver dificuldade em comunicação, em relacionamento, nas conversas ali dentro. O espaço era pequeno, mas tinha muitas pessoas. Falei, gente, eu tenho que aprender como lidar, porque eu não posso levar para o lado pessoal. Uhum. Que geralmente o pequeno empreendedor começa assim, de modo natural, né? Sem estudo, eu sei fazer isso, vou vender, vou começar minha empresa. Uhum. Mas eu fui buscar conhecimento de gestão, de feedback, de RH. Mesmo fazendo o curso de administração, passaram-se anos eu dentro de uma construtora. Uhum. Aí quando eu fui... Então, na construtora tinha quem fazia as coisas. Quando eu fui para o meu salão, mais de perto, eu tive que agregar muitas funções. Então, eu fui aprender a melhorar o meu modo de gerir ou de falar com as pessoas, de delegar as tarefas. E foi me ajudando muito, eu fui cada vez melhorando. E eu não paro, até hoje eu continuo estudando. Eu tive mentoras, fiz curso com a Leidiane Sala, tenho a mentoria da Priscila Cândida. Uhum. E estou sempre em workshop com as meninas e busco as assessorias, que são muito necessárias. Porque tem muita gente que não cresce exatamente por causa disso. Ah, não, eu só estou me estressando, então eu vou acabar com tudo e vou ficar sozinha. Isso não é só na área de beleza, gente. Mas na área de beleza a gente vê muito isso porque
sempre tem muita gente por perto. Né? Mas em qualquer negócio. E eu estou insistindo com você nisso porque... E não adianta também fazer um único curso, buscar um único auxílio, uma única mentoria, uma única vez. É uma construção também. Além da gente estudar para a área que estamos, né, o cabelo, a estética, a parte de gestão ela tem melhorado cada vez mais, inclusive com a tecnologia. Né? A tecnologia vem trazendo soluções, os sistemas operacionais, como funciona, os treinamentos de relacionamentos. São muito importantes para a gente deixar a equipe redondinha. Semana passada mesmo, essa semana, nós tivemos treinamento lá no estúdio, falando a respeito da gestão das emoções lá dentro do salão. Se uma pessoa fala com você assim ou assado, o que você sentiu, como você vai reagir. Você quer falar com ela só para gritar, para desabafar, ou você quer resolver? Então, eu estudo e também levo esse conhecimento lá para as meninas do meu estúdio. Para o ambiente ficar tranquilo, feliz, porque o que acontece? Nós temos, ali é um lugar, quem chega lá quer o quê? Quer tranquilidade, quer ser bem tratada, né? Já tem tanta correria no dia a dia. Que é um ambiente alegre, leve, saudável, né? Exatamente. Então, se as meninas estão lá de cara feia para atender, como que faz uma brigada com a outra? Uma de bico, não pode. Então, tem que estar um ambiente saudável, feliz, as pessoas com novidade para contar, ou dispostas a ouvir a cliente, ou dar tranquilidade. É isso que esses treinamentos têm me ajudado a entender melhor e a passar para as meninas. Quem sabe é isso que você está precisando aí, gente, né? De alguém que te auxilie nisso tudo, porque... É muito louco. E todo dia, gente, você tem um leão, um leãozinho, um leãozão, elefantinho, um elefantão para resolver, né? Com certeza. E às vezes a pessoa que está de fora, ela enxerga potenciais ou melhorias a ser feitas no seu local. E é bom você estar atento a isso, não ser orgulhoso, não, eu sei de tudo, eu fiz. Não, realmente eu fiz, eu estudei, eu aprendi, eu entendo disso. Mas dá para melhorar. E a gente troca a ideia. A assessoria vem, te traz as coisas, não, mas aqui tá bom, você dá a sua opinião, seu parecer, porque você tem conhecimento de causa da estrutura, da história e do que tem acontecido. E aí a pessoa traz a parte dela e a gente tem que aceitar e conseguir equilibrar tudo isso. E é muito positivo. Eu gosto muito dessas coisas que tem. O que me fez crescer foi isso. Tanto é que quando eu estava nas 3 peças ali, eu tinha muito conhecimento e não estava conseguindo crescer, sair, deslanchar. Né? Pera, o que está acontecendo? Você lembra que você foi até uma vez lá, fez uma proposta, eu falei, não vou dar conta, eu não peguei na época. Mas sabe que daí que eu fiz? Eu falei assim, eu fui para um curso de oratória, lá na Vox to You. Fiz 10 meses de curso de oratória e era toda semana no palco, desafiando, tirando de dentro. Foi assim um divisor de águas, porque aí eu consegui perder todo e qualquer medo de falar, de me expor, de ter o negócio, porque também um novo negócio era um desafio. O medo, todo mundo, né? O medo era um investimento muito alto. E o medo de não dar certo, de não encontrar profissionais, tudo. Mas aí eu, depois desse curso e me desafiando, eu falei, não, eu estudei, eu sei fazer, por que não? Por que eu não vou dar conta, né? Não. Se todo mundo dá conta, por que eu não vou dar conta, né? Que a gente sempre, apesar de eu ser positiva, a gente sempre... Uma certa insegurança, isso é normal, exatamente. Gente, é normal. Mas assim, fizemos, colocamos em prática, fizemos a reforma, o salão ficou maravilhoso e assim, aconchegante. Aquele aconchego que nós tínhamos no salão pequeno, a gente conseguiu levar para esse local maior. E tá muito bom de trabalhar lá e de atender as clientes. E é bem localizado, fica ali de frente ao Parque das Águas, perto do centro político. Gente, é muito fácil chegar lá. É muito fácil. E como que é o nome do edifício? Edifício Valentina. Valentina. Tem estacionamento, você chega, você entra, tem estacionamento coberto, tem estacionamento aberto. Se você não achar nenhuma vaga por conta, a equipe de vocês resolve. Vai com a gente até o outro estacionamento. Sim. Então é muito tranquilo e a localização você está de parabéns. E a equipe também. Elaine, eu vou chamar mais um bloco, mas eu quero falar especificamente quando você fala dos cabelos cacheados, apesar de você não trabalhar só com cacheado, mas eu sei que
quem tem o cabelo cacheado, e aqui em Cuiabá, aqui na nossa região, tem muita gente que tem cabelo cacheado, é uma característica, tem essa preocupação dessa... Eu vou usar a palavra aceitação, mas não sei se é isso. Aceitação ou até mesmo acertar alguém que entenda. Isso. Né? E no seu caso, você tem duas vertentes aí no seu visual, que é o cacheado e o grisalho, o branco, eu não sei como que chama. Né? Essa transformação, essa fase na vida das pessoas que estão começando, inclusive, muito mais cedo. Né? Hoje você vê aí mulheres, homens com 20 anos, com 30 anos, grisalhos. E que é uma tendência. E aí muita gente tem dificuldade nisso também. É sobre isso que eu quero te falar com você depois, pode ser? Pode ser. A gente vai e já voltamos. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som charge, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente. Quer entender tudo sobre cabelo ou como administrar o seu negócio? Hoje a gente está tendo aula aqui com a empresária Elaine Avance, do Estúdio Avance, tá? Para a gente realmente entender e compreender muita coisa. Eu te deixei uma pergunta antes, e que são duas realidades. Algumas, como você, vivem as duas, outras vivem estágios ou uma ou outra, que é o cabelo cacheado.
e, ao mesmo tempo, o grisalho. Como que é isso? Como que você sente isso? Como que é isso para você na prática? Olha, para mim não foi muito difícil. O cacheado, no começo, quando a gente era criança, a mãe alisava, queria alisar, o cabelo era crespo, mas eu falei, não, eu gosto do meu cacho, pronto, então eu fui mais de personalidade, mais tranquilo. Os brancos, ele começou com 17 anos aqui na frente. Sério? Mas eu fui só pintar, mas bem pouquinho, né? Aí eu fui só pintar depois dos 30, aí eu pintava. Mas essa mecha, ela começou a crescer demais, eu não dava conta de pintar. Aparecia muito rápido. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou deixar isso branco. Deixei, de boa, comecei a... E ficou muito tempo só a mecha, sem ter branco em outras regiões? Ficou por uns 2 anos. Depois começou a aumentar. Uhum. Era bem escuro, só tinha mecha, ficava bem interessante. Para mim foi tranquilo, mas eu percebo que é um desafio para as pessoas deixarem o seu cabelo natural cacheado, porque o corte, o tratamento, como fazer, as pessoas não sabem. Porque quando chega no salão, só ensinam escovar, alisar, né? Não tem essa visão que o cacho dá. Eu tenho até um pacote no meu salão que é assim, a cacheada vai lá, não tem você que vai lá escovar o cabelo? Tem a cacheada que vai lá vai finalizar o cabelo dela. E sai seco, pronto, assim, bonito, entendeu? Porque o grande dilema que eu escuto sempre de quem tem cacheada, e eu tenho 2 sobrinhas que são ruivas e cacheadas, né? No estilo quase que do seu, um pouco mais... cachos mais maiores. Sei. Mas elas falam... Não, e a gente escuta muito de algumas pessoas falar assim, não, meu cabelo é só lavar e deixar secar sozinho. Isso não é bem real, então. Eu posso ter um cabelo definido no salão. No salão. A gente ensina como fazer em casa, com as escovas, com os produtos, né? Com os cremes sem enxágue. E fazemos no salão. Que no salão nós temos o secador, o difusor próprio para isso. Uhum. Então, cuidar dos cachos, hoje em dia nós temos mais recursos e conhecimento para passar para o nosso cliente. Uhum. Quanto ao grisalho, pessoas de cabelo cacheado, o grisalho no cacheado fica muito bonito. Uhum. Muito mesmo. Quando bem tratado, bem cuidado, finalizado com produtos de qualidade. E o cabelo liso, ou outras curvaturas, qual é o detalhe do cabelo grisalho? Para não parecer desleixado ou dar um aspecto envelhecido na pessoa. É o corte, é o tratamento e o uso de produtos de qualidade que não amarelam, que deixam ele sempre brilhoso. É o cuidado. O cuidado em geral, ele vai favorecer tanto o cacheado como a transição para o grisalho. E lá no nosso estúdio a gente tem conhecimento e tecnologia e informação para os 2 tipos de transformação. Porque o cabelo grisalho, o cabelo que embranquece, ele muda a textura. Ele não tem o mesmo maleabilidade do cabelo normal. O que acontece, Jane, é o seguinte. A melanina, o melanócito que está ali, aquela célula do melanócito, ocupa um espaço. Quando ele está ausente, o que toma aquele espaço é a queratina. Então, o cabelo fica um pouquinho mais rígido. Então, ele não fica tão maleável. Ele fica mais difícil de ser dado, mas tem óleos, manteigas, tratamentos que ajudam. Essa frente minha mesmo, ela era muito difícil de finalizar, porque olha só, ela é bem grisalha, é cacheado, mas com esses produtos dá essa emoliência para ele. E como terapeuta, tá? Agora vamos por que algumas pessoas ganham de presente uma mecha assim, fantástica? Então, a parte da frente da nossa cabeça é a parte que você mais, quando você tem problemas ou quando você esquenta, ela sofre aqui alguma alteração e ela afeta o fio do cabelo. Tem até um nome que depois eu trago para você a informação desse fenômeno. E foi uma época da construtora que eu ia na Receita Federal e tinha que resolver problema e contador. Eu passava um estresse danado e me deu essa mecha branca bem aqui na frente, entendeu? Você vê, meu pai não tem, minha mãe não tem. Não tem uma explicação genética, uma explicação... Não, acontece. Acontece porque o cabelo branco ele é uma oxidação, né? Uma perda de alguma qualidade que o couro cabeludo tem. A gente fica... Não tem a oxidação que a gente envelhece? Acontece a mesma coisa. Oxida ali também.
Então, ali, essa falha acabou sendo uma vantagem competitiva, né? Elaine, mas quer dizer, então, estresse realmente deixa a pessoa de cabelo branco? Deixa. Tem até aquele ditado que fala assim, eu tô com tanta coisa para resolver que eu tô ficando de cabelo branco. É real, então. É real. Ou careca. Ou careca. Também o estresse. Caramba. Né? O cabelo é muito afetado por nossas emoções, né? Por nossa saúde. Mas, além da genética, tem também o estresse. Tem pessoas que ficam bastante tempo, velhinhas, e não embranquece o cabelo. Verdade. Outras já embranquece mais. Então, vai da alimentação, da saúde, do estresse. Isso não significa que aquele que não envelhece, que não branqueia o cabelo, nunca teve problema, né? Exatamente. Não, claro. É que afeta outras coisas, às vezes. Não, eu tô brincando, porque, por exemplo, minha mãe tem muito pouco cabelo branco. Eu já descobri porque a senhora sempre foi tranquila, né? Vidão, né? Vidão, né? Agora eu posso falar isso. Mas é muito interessante. É o que acontece. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas fulano tem 30 anos, aparenta 40. Mas você sabe o histórico que veio, né? Ou quando a gente está vivendo esse histórico, e aí é onde eu quero chegar, é bom que eu fique alerta, estou com muito trabalho, estou com muito problema, ou alerta para tirar um tempo para você e cuidar da sua saúde. Exato. Por dentro e por fora. Exatamente. Nós temos até tônicos, que são antioxidantes, que se você começa cedo a tratar o seu couro cabeludo diariamente, cuidar de cabelo é como escovar dente, tem que ser diariamente. Tem tônicos de chá verde, que são antioxidantes, muitas coisas interessantes. Legal. Que você começa a passar toda noite antes de dormir e tal. Vai retardar bastante o embranquecimento do nosso cabelo. E isso você faz lá? Sim, temos também. Fazemos no estúdio e temos também como home care. Gente, olha aí. Quer dizer... E eu já tô contando tudo. Né? Não, tem que contar, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, mas esse tipo de coisa só tem para quem é bilionário, ou para quem tá não sei aonde. Ou é muito caro, ou né? é muito caro, ou não, aqui não tem. Tem sim. Tem sim. E é acessível. Né? Acessível, sim. Então, nós temos lá no nosso Estúdio Avanzi. Estúdio Avanzi, gente. Anota o telefone aí. Eu vou pedir pro Lucas por aí. Qual que é o telefone aí, Elaine? 659-8403-7728. Põe aí, né? A gente não faz muito isso aqui no programa, mas hoje merece. Tem mais um bloquinho, né, Lucas? Vamos lá. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cévico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá.
Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta. Gente, semana passada foi Dia dos Namorados, né? Tem muita gente que anda estendendo aí o Dia dos Namorados para o mês de junho como um todo. Nós, né, nesse mês, completamos 26 anos de programa Janinese e o podcast um pouco mais recente, mas de televisão, esse trabalho de levar informação e tudo mais, gente, nós estamos completando 26 anos já. Parabéns. Só, né, Elaine? Tá Obrigada, né? E assim, é muito bom a gente ver e conhecer pessoas, como eu te conheci alguns anos atrás, num estágio, e de repente te encontro agora. Não que a gente tivesse perdido o contato, mas assim, você vê, te encontro agora num patamar, sabe? Eu não estou dizendo nem de prestação de serviço, gente. Eu estou falando agora também de espaço físico e de volume de pessoas na equipe. Isso é muito importante. O espaço físico aconchegante que dá a liberdade e a qualidade no atendimento das profissionais que eu tenho lá. Além de cabelo, nós temos estética corporal, facial, extensão de cílios, extensão de unhas, terapia capilar de couro cabeludo, a terapia capilar do fio, o tratamento e embelezamento dos fios também. Então, é um espaço bem completo. Esse mês dos namorados, nós estamos com uma promoção, uns combos bem interessantes de massagens, e a pessoa pode escolher outros serviços e agregar o kit presente, que vai com a champanhe, ou com o vinho, com o suco, a vela, aquele mimo, assim. Então, vocês deram uma esticada, né? Sim. É um mês dos namorados, não é dia dos namorados lá no estúdio, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer naquele dia, né? Nem correria. Sempre dá, mas estendemos para o mês. Tem o kit, né, mimo, junto com o presente que a pessoa quiser escolher para dar para sua namorada ou para seu namorado. Gente, olha só, é um espaço... Aí muita gente fala assim, mas então tem tudo. Tem tudo dentro do que a gente precisa no nosso dia a dia. E o que conta, o grande diferencial, é o atendimento e é o astral mesmo. Gente, eu vou lá fazer minha unha, já fui fazer meu cabelo, tenho ido lá no Estúdio Avance, e é uma delícia, porque as meninas estão com um sorrisão lá na alma, né? Então, isso é muito legal. E tem um cafezinho. Tem um cafezinho que essa surpresa eu não vou contar, porque tem um diferencial do seu café lá, né? Verdade. Tem o cappuccino, tem o café, tem chá, para quem não gosta de café, tem umas bolachinhas lá. Super. Tem a geladeirinha lá, o frigobar também, que tem a cerveja, quer fazer um happy hour, tem a cerveja, a kombucha para quem é mais natural. O espumante. Um vinhozinho. Para todos os gostos mesmo, Jane. De que dia funciona? Olha, essa nós equipe? atendemos de terça a sábado, das 9 às 18. Mas, geralmente, naquela região onde tem as empresas e o centro político, nós temos o horário do almoço, onde a gente consegue atender, e também, às vezes, final de expediente, a gente dá uma esticadinha até umas 19, É uma questão 20 de horas. ligar e agendar. É uma questão de agendar. A gente consegue atender, sim. Porque as mulheres que trabalham ali em volta sempre gostam de estar bem arrumadas, mas às vezes vão fazer nos horários que não é o expediente, entendeu? E na verdade, gente, sabe que eu sempre falo que salão
não é só para o final de semana, né, Elaine? É uma necessidade, eu até falei com a Elaine, falei, Elaine, abre na segunda, né? Porque hoje a exigência do mercado de trabalho é que você esteja com uma mão bem feita, né, com cabelo limpo, arrumado, de preferência, de segunda a segunda. Exatamente. Né? Não é mais uma coisa como era quando nós éramos meninas. Que era o fim de semana. Que era o final de semana, né? Até porque as mulheres faziam muita coisa em casa. Arrumavam os cabelos, escovavam, enrolavam. Tinha os truques. Tinha. Hoje não. Hoje é uma necessidade ainda maior do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a gente tem essa disponibilidade todos os dias da semana. Eu até já pensei em abrir na segunda, mas por causa da CLT não ficou viável. Mas eu ainda vou pensar no caso. Não tô forçando, gente, só tô comentando aqui porque eu assim... até gosto, porque o meu dia de não trabalhar é segunda. E antes, quando eu não tinha esse espaço maior, eu ia no shopping fazer minhas unhas assim. Aí, porque lá abre de segunda. E são coisas, são truques que lá, principalmente quem tem cabelo cacheado, consegue aprender, levar para casa no home care. Exato. Para resolver essa questão do final de semana da segunda-feira, né? Isso. O que acontece? A cacheada vai lá, a gente dá aquele corte estruturado que ela precisa tanto, que tira os nozinhos das pontas, o ressecamento, dá o caimento dos cachos, tratamos, finalizamos, ensinamos ela a cuidar e lá ela leva a escova, a fronha de cetim, a touca difusora para ela secar em casa. Temos todos os acessórios para dar suporte, para ela não ficar tão dependente do salão. É necessário ir no salão, fazer um tratamento, uma finalização? Claro. Mas ela também tem todo o suporte para cuidar em casa e dar resultado. Olha aí, sabe? gente. Dá o resultado interessante. A cacheada, a ondulada, a crespa, qualquer tipo de curvatura, nós conseguimos deixar você confortável e conhecedora do seu cabelo. Então, quer dizer, não existe só um tipo, né? Tem a cacheada, a ondulada, a crespa e a lisa. E a lisa. É muitas curvaturas. Tem até uma tabelinha das curvaturas. Inclusive, a gente não tem uma curvatura só no nosso couro cabeludo, né? É variado. A nossa miscigenação é muito grande, entendeu? Aqui, eu já não posso nem dar exemplo, mas tem pessoas que têm mais liso na nuca, mais crespo em cima, no meio ainda mais, entendeu? Gente, esse lado aqui do meu cabelo é mais ondulado do que esse aqui. Esse lado aqui mais liso, né? É bem liso. É incrível, é nítido, entendeu? E a gente consegue ajudar a pessoa a entender melhor isso. Até mesmo eu corto a seco. Porque eu preciso sentir essas curvaturas para mim não deixar um maior que o outro. Porque se eu deixo tudo liso, tudo do mesmo tamanho, a hora que eu corto, a hora que ele vai secar, cada um vai secar. Vai ter uma reação diferente. Vai ter uma curvatura diferente. É muito fator doido, de encolhimento gente. Diferente, pode dar um buraco no cabelo, um maior que o outro, então pode ficar torto. Então, eu tenho minha técnica de cortar a seco. E eu corto todo tipo de cabelo a seco. Inclusive o liso? Inclusive o liso. Eu corto a seco todos. Quero mostrar isso no programa de Claro, Anamnese, tá? vamos mostrar. Porque, gente, é diferente. Aí depois que lava, trate, finaliza. Ou escovado ou cacheado. São muito os bom. truques. São. Estúdio Avanze, gente. Agendem esse nome. O telefone põe aí no vídeo mais uma vez. Lucas, fazendo um favor. Marque um horário, vá lá, converse. Sabe o que eu achei interessante? A sua não preocupação de prender o cliente no salão. Quando você falou que lá tem tudo para a pessoa levar para casa e criar uma independência do salão. Isso de repente a pessoa fala assim, a Elaine tá doida? Não, é porque a cacheada sempre fica assim, ai, cacho dá trabalho, eu não vou ter que vir no salão. Não, porque a pessoa não escova e fica a semana inteira escovada. A cacheada arruma o cabelo e também fica a semana inteira com os cuidados e os acessórios que a gente ensina lá. Até porque cabelo não se lava só uma vez na semana, tá, gente? Exatamente. Pelo amor de Deus, ainda mais nesse calor que a gente calor tem aqui em Cuiabá. Aí, né? para preservar a saúde do cabelo, do couro cabeludo, tem que lavar. Nós temos até uma dica lá, hein? Então vai lá. Não vamos passar hoje, não. Isso. Obrigada, Elaine. Obrigada. Obrigada, sucesso. Muito obrigada. E obrigada por dividir um pouco do seu conhecimento, inclusive no lado empresarial. Tá? Sucesso mesmo. Obrigada. Foi um prazer. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Esse programa vai ficar lá no nosso canal do YouTube. Vai ficar também salvo aqui no Instagram e reprisa na TV Mato Grosso 27.1 no sábado, às 22 horas. Beijo.
Fiquem com Deus, até o próximo programa. Tchau, tchau. Você acompanhou Podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreasa e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078.